20 plantas que crescem mesmo na sombra. Você já tentou cultivar plantas em um cantinho da casa onde bate pouco sol e acabou se frustrando? Muitas pessoas acham que só dá para ter um jardim bonito onde tem muito sol, mas isso não é verdade. Existem várias plantas que crescem bem mesmo na sombra ou em lugares com pouca luz. Elas são perfeitas para varandas cobertas, quintais com árvores grandes, corredores ou até dentro de casa, perto de janelas que não pegam sol direto. Neste texto, vamos mostrar 20 plantas que se adaptam bem à sombra. São opções fáceis de cuidar, que não precisam de muito para sobreviver e ainda deixam o ambiente mais bonito e fresco. Vamos explicar como cada uma delas funciona, onde podem ser plantadas e o que você precisa fazer para mantê-las saudáveis. Não precisa ser especialista em jardinagem, qualquer pessoa pode ter essas plantas em casa. Por que algumas plantas gostam de sombra? Antes de conhecer as plantas, é bom entender por que algumas preferem lugares com menos sol. Imagine que você está na praia em um dia muito quente. Depois de um tempo, procura uma sombra para se refrescar, certo? Algumas plantas são assim. Elas vêm de lugares onde o sol não bate forte, como florestas ou debaixo de árvores. Por isso, se recebem muito sol direto, suas folhas podem queimar, ficar amareladas ou até morrer. Outras plantas simplesmente não precisam de tanta luz para fazer a fotossíntese, aquele processo que transforma a luz em energia para a planta crescer. Elas se adaptaram para viver com menos sol e, por isso, são ótimas para ambientes fechados ou com pouca iluminação. 20 plantas que crescem na sombra. Vamos agora às 20 plantas que se dão bem na sombra. Vamos falar de cada uma delas de um jeito simples, como se estivéssemos conversando sobre um amigo que você acabou de conhecer. 1. Samambaia. A samambaia é uma planta clássica, que muita gente já viu na casa da avó. Ela gosta de lugares úmidos e com sombra, como banheiros ou varandas cobertas. Suas folhas são fininhas e cheias de ramificações, parecendo uma cascata verde. Para cuidar dela, é só regar quando a terra estiver seca e manter em um lugar com luz indireta. 2. Lírio da paz, Spathiphyllum. Essa planta tem folhas verdes brilhantes e flores brancas que parecem um lírio pequeno. Ela é ótima para dentro de casa porque purifica o ar. Gosta de sombra e não precisa de muita água. Se as folhas começarem a ficar amareladas, é sinal de que está recebendo sol demais. 3. Zamioculca. A zamioculca é uma planta resistente, que aguenta até quem esquece de regar. Suas folhas são grossas e escuras, quase como plástico. Ela cresce devagar, mas vive muito tempo. Pode ficar em cantos da sala ou escritório, onde não bate sol. 4. Antúrio. O antúrio tem folhas verdes em formato de coração e flores vermelhas, brancas ou rosas. É uma planta que gosta de sombra e umidade. Se você regar 2 vezes por semana e deixar em um lugar com luz indireta, ela vai florescer o ano todo. 5. Peperômia. Existem vários tipos de peperômia, mas todas são pequenas e fáceis de cuidar. Algumas têm folhas listradas, outras são todas verdes. Elas gostam de sombra e não precisam de muita água. São perfeitas para colocar em prateleiras ou mesas. 6. Filodendro. Filodendro é uma planta que cresce como uma trepadeira ou em formato de arbusto. Suas folhas são grandes e verdes, e ele se adapta bem a lugares com pouca luz. Se você quer uma planta que cresça rápido e enche o ambiente, essa é uma boa opção. 7. Espada de São Jorge. Essa planta é quase indestrutível. Tem folhas duras e pontudas, que crescem para cima. Ela aguenta sombra, sol, falta de água e até ar-condicionado. É ótima para quem está começando a cuidar de plantas ou para quem viaja muito. 8. Calateia. Calateia é uma planta linda, com folhas desenhadas como se alguém tivesse pintado à mão. Ela gosta de sombra e umidade, por isso é comum em banheiros. Se as folhas começarem a enrolar, é sinal de que está precisando de água. 9. Edera helix. A era é uma trepadeira que cresce rápido e cobre paredes ou vasos. Ela gosta de sombra e é ótima para pendurar em varandas. Só tome cuidado, se tiver crianças ou pets em casa, porque algumas variedades são tóxicas. 10. Maranta. Planta reza. A maranta é conhecida como planta reza porque suas folhas se movem durante o dia, como se estivessem rezando. Ela gosta de sombra e umidade.
Se as folhas ficarem amareladas, pode ser sinal de sol demais ou água em excesso. 11. Lança de São Jorge parecida com a espada de São Jorge, mas com folhas mais finas e compridas. Também é resistente e gosta de sombra. É uma planta que quase não precisa de cuidados. 12. Aglaonema. A aglaonema tem folhas verdes com manchas brancas ou vermelhas. É uma planta que gosta de sombra e não precisa de muita água. É ótima para escritórios ou salas de estar. 13. Pileia, planta da amizade. A pileia é uma planta pequena, com folhas redondas e verdes. Ela gosta de sombra e cresce rápido. Uma curiosidade, ela solta mudinhas que você pode replantar e dar de presente para amigos. 14. Ficus elastica, borradeira. Essa planta tem folhas grandes e brilhantes, que parecem de plástico. Ela gosta de sombra, mas também aguenta um pouco de sol. É uma planta que cresce bastante, então é boa para encher espaços vazios. 15. Asplênio, samambaia de metro. O asplênio é uma samambaia diferente, com folhas longas e estreitas. Ele gosta de sombra e umidade, por isso é comum em banheiros. Se as pontas das folhas ficarem marrons, pode ser sinal de ar muito seco. 16. Camedória, palmeira rafis. Essa palmeirinha é pequena e elegante, com folhas finas e verdes. Ela gosta de sombra e é ótima para dentro de casa. Não precisa de muita água e cresce devagar. 17. Clorofito, gravatinha. O clorofito é uma planta pendente, com folhas verdes e brancas. Ele gosta de sombra e solta mudinhas que você pode replantar. É uma planta que aguenta até quem esquece de regar. 18. Dracena. A dracena tem folhas longas e estreitas, que podem ser verdes, vermelhas ou listradas. Ela gosta de sombra e não precisa de muita água. É uma planta que cresce devagar, mas vive muitos anos. 19. Cingonil. O cingonil é uma trepadeira com folhas em formato de coração. Ele gosta de sombra e umidade. Se você regar 2 vezes por semana e deixar em um lugar com luz indireta, ele vai crescer rápido. 20. Begônia. A begônia é uma planta com flores coloridas e folhas bonitas. Existem vários tipos, mas as begonias de sombra gostam de lugares com pouca luz. Elas precisam de umidade, então é bom regar com frequência. Dicas para cuidar de plantas de sombra. Agora que você já conhece as plantas, aqui vão algumas dicas para mantê-las saudáveis. Rega. A maioria das plantas de sombra gosta de terra úmida, mas não encharcada. Antes de regar, enfie o dedo na terra. Se estiver seca, é hora de molhar. Se estiver molhada, espere mais um pouco. Luz. Mesmo que gostem de sombra, todas as plantas precisam de um pouco de luz. Evite colocar em lugares completamente escuros, como armários ou porões sem janelas. Umidade. Algumas plantas, como samambaias e calateias, gostam de umidade no ar. Se o ambiente for muito seco, você pode borrifar água nas folhas ou colocar um umidificador por perto. Adubo. Para as plantas crescerem fortes, é bom adubar de vez em quando. Você pode usar adubo orgânico, como humus de minhoca, ou adubo líquido diluído em água. Limpeza. Poeira nas folhas pode atrapalhar a planta a absorver luz. De tempos em tempos, passe um pano úmido nas folhas para limpá-las. Resumo final: ter plantas em casa não precisa ser complicado. Mesmo em lugares com pouca luz, é possível cultivar espécies bonitas e saudáveis. As 20 plantas que listamos aqui são fáceis de cuidar e se adaptam bem à sombra. Escolha as que mais combinam com o seu espaço e comece a montar o seu jardim. Lembre-se, cada planta tem suas preferências, mas todas precisam de um pouco de atenção. Regue na medida certa, evite sol direto e observe como elas reagem. Com o tempo, você vai pegar o jeito e ter um cantinho verde lindo, mesmo nos lugares mais sombreados da casa. Aqui vão mais dicas para você ter sucesso com suas plantas de sombra. Comece aos poucos. Se você nunca teve plantas antes, escolha uma ou 2 espécies da lista e veja como elas se comportam no seu espaço. Assim, você aprende sem se sobrecarregar. Por exemplo, a espada de São Jorge é quase indestrutível e ótima para iniciantes. Já a samambaia é linda, mas precisa de um pouco mais de umidade no ar, então pode ser um próximo desafio. Outra coisa importante é observar a temperatura do ambiente.
A maioria das plantas de sombra gosta de lugares frescos, entre 18 graus Celsius e 25 graus Celsius. Se o local for muito quente, como perto de uma cozinha ou de um aquecedor, algumas plantas podem sofrer. Nesse caso, opte por espécies mais resistentes, como a zamioculca ou o lírio da paz, que aguentam melhor o calor. Se você mora em apartamento ou casa com animais de estimação, fique atento. Algumas plantas, como a Comigo Ninguém Pode, são tóxicas se ingeridas por cães e gatos. Prefira opções seguras, como a calateia ou a amaranta, que são bonitas e não fazem mal aos pets. Não se preocupe se uma planta não der certo logo de primeira. Às vezes, é preciso testar alguns vasos ou mudar a planta de lugar até encontrar o cantinho ideal. O importante é não desistir. Com o tempo, você vai perceber que as plantas dão sinais quando algo não está certo. Folhas amareladas podem indicar excesso de água, enquanto folhas murchas podem ser sinal de sede. E não se esqueça, plantas trazem vida para qualquer ambiente. Elas purificam o ar, deixam o espaço mais bonito e ainda ajudam a relaxar. Mesmo que você tenha um cantinho pequeno, como uma prateleira ou um banquinho perto da janela, dá para criar um mini jardim cheio de verde. Experimente combinar plantas de diferentes alturas e texturas para deixar o visual ainda mais interessante. Por fim, divirta-se. Cuidar de plantas é um hobby relaxante e gratificante. Quando você vir suas plantinhas crescendo saudáveis, vai sentir orgulho do seu cantinho verde. E se tiver dúvidas, não hesite em perguntar em lojas de jardinagem ou procurar dicas na internet. Existem muitas comunidades de amantes de plantas que adoram compartilhar experiências e ajudar iniciantes. Boa sorte e aproveite seu novo jardim de sombra! Agora que você já sabe como começar seu jardim de sombra, vamos falar de algumas plantas que se adaptam bem a lugares com pouca luz. Mesmo em cantos mais escuros da casa, como corredores, banheiros sem janela ou aquele cantinho da sala longe da luz natural, dá para ter plantas bonitas e saudáveis. O segredo é escolher espécies que gostam desse tipo de ambiente. Uma ótima opção é a zamioculca, também conhecida como planta da fortuna. Ela é resistente, quase não precisa de água e fica linda com suas folhas brilhantes e verdes. Outra planta fácil de cuidar é a espada de São Jorge, que além de sobreviver na sombra, ainda ajuda a purificar o ar. Ela cresce devagar, mas é forte e não exige muitos cuidados. Se você gosta de plantas com flores, a violeta africana é uma excelente escolha. Ela se adapta bem a ambientes internos e pode florir várias vezes ao ano, mesmo com pouca luz. Já a peperome é uma planta pequena e charmosa, com folhas em formatos e cores diferentes, perfeita para decorar mesas e prateleiras. Para quem tem um espaço um pouco maior, a costela de Adão é uma planta tropical que cresce bem na sombra e dá um toque moderno à decoração. Suas folhas grandes e recortadas chamam a atenção e deixam qualquer ambiente mais aconchegante. Outra planta que adora a sombra é a lírio da paz, que além de bonita, também ajuda a limpar o ar. Se você mora em apartamento e tem um banheiro sem janela, experimente colocar um samambaia. Ela adora umidade e sombra, e suas folhas verdes e delicadas dão um charme especial ao ambiente. Outra planta que se dá bem em banheiros é a orquídea phalaenopsis, que precisa de pouca luz e floresce com facilidade. Para quem gosta de plantas pendentes, a Era é uma ótima opção. Ela cresce rápido e fica linda em vasos suspensos ou em prateleiras altas. Já o filodendro é uma planta versátil, que pode ser cultivada tanto em vasos no chão quanto em suportes para que suas folhas cresçam para cima. Se você tem crianças ou pets em casa, é importante escolher plantas não tóxicas. A calateia é uma opção segura e muito bonita, com folhas que se movimentam ao longo do dia. Outra planta não tóxica é a amaranta, que também tem folhas coloridas e um visual único. Lembre-se de que mesmo as plantas que gostam de sombra precisam de um pouco de luz indireta para crescerem saudáveis. Se o ambiente for muito escuro, como um quarto sem janelas, você pode usar lâmpadas de LED específicas para plantas para ajudar no desenvolvimento delas. Outra dica importante é não exagerar na água. Muitas plantas de sombra preferem solo levemente úmido, mas não encharcado. Antes de regar, coloque o dedo na terra para sentir se ela está seca. Se estiver úmida, espere mais um pouco. Por último, não tenha medo de experimentar.
Cada planta tem suas próprias necessidades, e com o tempo você vai aprender a cuidar melhor delas. Se uma planta não se adaptar ao seu espaço, tente outra. O importante é se divertir e aproveitar o processo de criar seu cantinho verde. Com essas dicas, você já pode começar seu jardim de sombra e transformar qualquer ambiente da sua casa. Escolha suas plantas favoritas, arrume os vasos do jeito que mais gostar e aproveite a sensação de ver seu espaço ficar mais vivo e bonito. Agora que você já sabe como cuidar das plantas de sombra, vamos conhecer algumas opções fáceis de cultivar e que vão deixar seu espaço mais verde e aconchegante. Essas plantas são resistentes e se adaptam bem a lugares com pouca luz, como varandas fechadas, corredores ou até aquele cantinho da sala que não recebe sol direto. Uma das mais populares é a Zamioculca. Ela é quase indestrutível, cresce devagar, não precisa de muita água e fica linda com suas folhas brilhantes. Outra ótima escolha é a espada de São Jorge, que além de resistente, ajuda a purificar o ar. Ela aguenta até ambientes com ar-condicionado e pouca umidade. Se você gosta de flores, a violeta africana é uma excelente opção. Ela dá flores coloridas mesmo na sombra e fica linda em vasinhos pequenos. Já a peperômia tem folhas charmosas e variadas, algumas com texturas diferentes, o que dá um toque especial à decoração. Para quem quer algo mais alto, a costela de Adão é perfeita. Suas folhas grandes e recortadas dão um ar tropical ao ambiente. Ela cresce bem em vasos e não precisa de sol direto. Outra planta que chama atenção é a filodendro, que pode ser cultivada como trepadeira ou em vasos suspensos, criando um efeito cascata muito bonito. Se o espaço é pequeno, experimente a maranta ou a calateia. Elas têm folhas com desenhos incríveis e se movem conforme a luz, como se estivessem dançando. São perfeitas para mesas de centro ou prateleiras. Para quem gosta de um visual mais rústico, a samambaia é clássica e fica linda em vasos pendurados. Ela gosta de umidade, então borrifar água nas folhas de vez em quando ajuda a mantê-la saudável. Outra planta que adora sombra e umidade é o antúrio, que além de folhas brilhantes, dá flores vermelhas ou rosas que duram bastante. Se você quer algo diferente, a era é uma trepadeira que cresce rápido e pode ser usada para cobrir paredes ou móveis. Ela é resistente e dá um charme especial ao ambiente. Já o lírio da paz é uma planta elegante, com folhas verdes escuras e flores brancas que aparecem mesmo na sombra. Para quem tem crianças ou animais em casa, é bom evitar plantas tóxicas, como o lírio da paz e a espada de São Jorge. Nesse caso, opções seguras são a era sueca ou a fitônia, que têm folhas coloridas e são inofensivas. Lembre-se, não existe planta que não precise de luz nenhuma. Mesmo as que gostam de sombra precisam de alguma claridade para sobreviver. Se o ambiente for muito escuro, como um banheiro sem janela, você pode usar luzes artificiais próprias para plantas ou trocar as plantas de lugar de vez em quando para que elas recebam um pouco de luz indireta. Comece com poucas plantas e vá observando como elas se adaptam. Com o tempo, você vai perceber quais são as suas favoritas e como cuidar melhor de cada uma. O mais importante é se divertir e aproveitar o processo de ver seu cantinho verde crescer e se transformar. Aqui vão mais algumas dicas para ajudar suas plantas de sombra a crescerem felizes e saudáveis. Primeiro, preste atenção na umidade do solo. Muitas plantas que gostam de sombra também preferem a terra sempre úmida, mas não encharcada. Um truque simples é colocar o dedo na terra. Se os primeiros 2 centímetros estiverem secos, está na hora de regar. Se ainda estiver úmido, espere mais um pouco. Cada planta tem seu ritmo, então observe como a sua responde. Outra coisa importante é a ventilação. Mesmo em ambientes mais fechados, como corredores ou salas com pouca luz, é bom deixar o ar circular. Isso evita que fungos e pragas apareçam. Se o lugar for muito abafado, você pode abrir uma janela de vez em quando ou usar um ventilador em velocidade baixa para ajudar. Se você mora em um apartamento pequeno ou não tem muito espaço, as plantas de sombra são ótimas porque muitas delas crescem bem em vasos. Algumas, como a amaranta, ou planta rezadeira, têm folhas que se movem conforme a luz, o que pode ser um charme extra. Outras, como a peperômia, são compactas e ficam lindas em prateleiras ou mesas. Para quem gosta de um toque de cor, a calateia é uma excelente escolha.
Ela tem folhas com desenhos incríveis, em tons de verde, roxo e até rosa, e adora ambientes úmidos, como banheiros com janela. Já a Zamioculca é uma planta quase indestrutível. Ela aguenta a sombra, falta de água e até um pouco de descuido. É perfeita para quem está começando ou não tem muito tempo para cuidar. Se você quer algo diferente, experimente a samambaia. Ela gosta de sombra e umidade, e suas folhas verdes e delicadas dão um ar fresco ao ambiente. Só lembre de borrifar água nas folhas de vez em quando para mantê-las bonitas. Outra opção é o antúrio, que além de flores coloridas, também se adapta bem a lugares com pouca luz. Por fim, não se esqueça de limpar as folhas das suas plantas. Poeira e sujeira podem bloquear a pouca luz que elas recebem, dificultando a fotossíntese. Um pano úmido ou um banho rápido no chuveiro, com água em temperatura ambiente, já ajuda bastante. Isso também deixa as folhas mais brilhantes e bonitas. Cuidar de plantas é uma forma de trazer mais vida e tranquilidade para casa. Mesmo que algumas não cresçam tão rápido quanto as que ficam no sol, elas têm seu próprio ritmo e beleza. O segredo é ter paciência e observar o que cada uma precisa. Com o tempo, você vai criar um cantinho verde cheio de personalidade, mesmo nos lugares mais improváveis. E o melhor, ver suas plantas saudáveis é uma sensação muito gratificante.